quem tem que negociar são os caras, os profissionais do setor. O Ministério de Relações Exteriores entra no final, ou para os ajustes. Mas o senhor está se referindo ao Ministério das Relações Exteriores, que não está preparado para desenvolver essa atividade que é dele. Não, a atividade de negociar mesmo, ir lá e tudo, fazer os acordos e fazer tudo. Você vê o seguinte, né? Quando você vê vamos pegar o americano, o inglês, o francês, né? Vem uma trupe, vem alemães, eu negociei com os alemães, vem uma trupe, tá certo? Uma trupe experimentada, profissional, faz isso sempre. Às vezes o pai também já fazia, tá certo? Eles conhecem o produto, conhecem o mundo, conhecem a psicologia dos compradores, tá certo? Sabem que estão com trunfo de que nós não temos dinheiro, que eles vão ter que oferecer dinheiro, tá certo? Sabem de tudo. Muito bem. Atrás deles, o Ministério das Relações Exteriores francês ou alemão está lá atrás, só espiando. Eles estão fazendo. Agora, no fim, eles encaminham o prato mais ou menos feito, tá certo? Então, sob a supervisão, claro, tem supervisão, tem orientação para saber o que pode, o que não pode, mas é aquela supervisão diplomática. Agora, no fim, tem que levar o prato feito, né? Agora, se os diplomatas tomam a frente, aí fica meio difícil, né? Aí fica meio difícil. Parece até que eu vou fazer apologia do Ministério da Marinha e tentando destruir o Ministério das Relações Exteriores. Não é isso não, mas isso aí é a mesma coisa. Já imaginou se a Marinha, então, agora quisesse dizer como é que tem que ser feitos os acordos diplomáticos sobre os seus contratos? Não pode, isso aí não é dela. Ela já tem o Ministério da Defesa por cima. Isso aí é o Ministério das Relações Exteriores, né? É uma questão de profissionalização de todos os setores do organismo nacional. Bom, vamos agora continuar. Estamos chegando ao final. E nada. Agora vamos ter que correr mesmo, né? Eu queria só pegar um gancho ali que o colega falou ali, usou uma palavra, que ela está sendo muito... Eu já falei, Agenor Junqueira, ela está sendo muito usada hoje aí e que também serve como cortina para uma série de coisas, é a palavra inovação. Inovação, exatamente. Virou inovação, banco aí está fazendo inovação, faz propaganda que faz inovação. A sociedade acha que a inovação é fazer aplicativo. Não é? Série de aplicativo para estacionamento, para tudo. Hoje tem para tudo. Então, as coisas vão, permita talvez dizer, banalizando, né? E ninguém sabe mais o que é inovação. Inovação virou, se o cara talvez botar uma roupa diferente, é uma inovação. E compara-se com uma verdadeira, o que é criar, o que é desenvolver, né? Então, isso está... Ciência aplicada. A pesquisa, a ciência aplicada e a tecnologia desenvolvida. É verdade. Agenor, concordo inteiramente com você. Essa palavra inovação surgiu com muita força, eu acho, no Brasil aqui, há uns 7 ou 8 anos, não é? Nessa altura, eu estava tomando parte, fazia parte de um grupo que se dedicava a essas coisas. E quando eu vi aquele entusiasmo todo sobre a palavra inovação, eu desconfiei. Eu falei, isto vai dar pizza. Tá certo? Porque nós temos que ter um certo senso de autocrítica, está certo? Nós gostamos muito de novidades. E nós somos um povo muito otimista. É bom ser otimista, né? É necessário ser otimista. Mas acontece que nós somos um otimismo novidadeiro e ingênuo. E nós tendemos, no fim, a rapidamente trivializar as coisas sérias, difíceis e complexas. Eu acho, vai inovar, mas inovação, a gente projeta tão pouco. Eu digo, um lugar que projeta tão pouco, exceto engenharia civil, né, e certas coisas, mas nós projeta tão pouco, vai inovar como? Porque a inovação nada mais começa lá na concepção das coisas, na concepção.
na ciência básica, na ciência pura, na ciência aplicada, na concepção industrial, não é? Na concepção até de indivíduos que não são assim tão intelectualizados, mas que têm aquele gênio criativo. Pega Thomas Edison, tem vários exemplos no mundo inteiro, né? Então, isso aqui é o substrato. A partir desse substrato vem a inovação, nada mais é do que um processo criativo, de uma coisa complexa, e de alguém que tem capacidade de imaginar algo bem acima e de caminhar para lá. Ué, nós somos, como diz um colega meu brincando, assim, no Brasil a gente projeta muitas coisas que são fixas, tá certo? Mas se começar a se mexer, já começa a pegar, já começa a ficar difícil, tá certo? Não, porque realmente as coisas... Bom, nós todos que estudamos dinâmica, cinemática, sabemos que realmente a estática é dificílima. Se bem que a estática atualmente da engenharia civil, né, que o meu mestrado foi engenharia civil, meu mestrado. A minha graduação foi engenharia naval. A minha pós-graduação foi engenharia civil e depois em engenharia naval. Mas a gente sabe muito bem que a engenharia civil, por exemplo, agora com edifícios enormes e lugares difíceis, né? Difíceis e com terrenos instáveis e ventos muito fortes, agora a parte dinâmica atacou a engenharia civil. Aquela ponte que liga a Noruega, por exemplo, à Dinamarca, né? e que nós devíamos ter nos baseado para fazer a nossa ciclovia, não é? Não fomos capazes de... Quer dizer, o que há de projeto, o que há de dinâmica, o que há de considerações dinâmicas naquela engenharia civil, além de considerações do fundo do mar, aquilo foi um triunfo da engenharia civil, não é? Então a engenharia civil, eu acho que o comentário do meu colega já está atrasado uns 30 anos, agora não é mais assim, nem a engenharia civil escapa. A engenharia civil está sofrendo um processo de revolução, desenvolvimento, através de um programa chamado BIM, que está facilitando a execução das obras de uma maneira incrível. Agora, duas coisas a considerar em qualquer engenharia. É a parte de projeto, e a parte de construção, e a parte de avaliação e testes. Tá certo? Na parte de projeto, eu diria que, em geral, no Brasil, nós temos grau 1. Tá certo? Grau 1. Muito bem. Na parte exceto da engenharia civil. Na parte de construção, nós já temos um grau bem mais alto, tá certo? Agora, a parte de avaliação e testes, um grau 6 aí e tal. Porque nós ainda não fazemos, eu fico admirado, né, quando eu vejo que cada vez as obras de engenharia civil são mais complexas, não é? De grande responsabilidade. Então, dentro de uma obra daquela de engenharia civil, existem vários subsistemas. Alguns subsistemas que envolvem a eletrônica, todas as coisas, né? Além da engenharia civil propriamente dita. Se for num terreno estável, ou de grandes ventos, se ela for muito alta, etc., muito delgada, aí tem a parte toda dinâmica da própria engenharia civil. Então, a parte de testes é importantíssima. Bom, em engenharia naval, em matéria de testes, eu acho que nós temos... Fala, minha... Grau 1, né? 2. Grau 1, 2. 1, 2. 1, 2. Teste, uma coisa dificílima, né? É dificílimo, até nos países desenvolvidos. O último submarino mais moderno da Marinha Britânica, da classe Astute, puxa, eles eles tinham passado 10 anos ou 14 anos, eles sempre iam projetando novos submarinos. Passaram 14 ou 15 anos sem projetar um novo submarino. Aí iam fazer o melhor submarino de todos. No fim, e aí, inclusive, aboliram as estruturas. Olha, havia uma estrutura governamental mais séria, que era do Royal Corps of Naval Construction, que sempre foi a base técnica da Marinha Inglesa. Muito bem. Aí, vamos, tempo da Elizabeth Thatcher, né? Fez muita coisa boa e muita coisa ruim. Ela e os seus sucessores. O cara tem que ser tudo privado. Aí, vamos cortar. Onde havia 50 engenheiros do Ministério da Defesa, do Royal Corps, passou a haver só 5. Aí, quem vai fazer?
formam-se companhias especiais para juntar e tal, ficaram engasgados. Depois de 5, 6 anos, o projeto não andava, ficaram engasgados, o projeto cada vez mais caro, tiveram que pedir socorro à General Dynamics, que é a líder, né? Sempre foi a líder de projetos submarinos nucleares. Mas a tal ponto que, primeiro foi uma turma da General Dynamics para lá, mas depois, um sujeito da General Dynamics acabou assumindo controle de tudo. Tá certo? Então, quer dizer, então, por isso que eu digo, a privatização é uma coisa importante, mas tem que também, como tudo na vida, tem que ser feito com uma certa cautela. Não pode haver uma fé assim, cega, né? Cega, né? Então, na realidade, é um longo caminho a percorrer, né? Então, a inovação tem razão. Numa situação do país que não se distinguiu ainda em matéria de projetos, a não ser de engenharia civil, falar em inovação acaba trivializando o caso. E foi o que aconteceu, ficou trivializado. Você está dando razão. Eu não sei, mas eu acho que... Eu não tenho certeza, mas o grande fracasso no projeto foi no projeto Vanguard, né? Aquele lançamento do foguete, que gastou-se muito dinheiro, não foi a lugar nenhum, né? A história da tecnologia é uma história também de tragédias, né? É que no fim as tragédias são esquecidas, fica só a vitória. Agora eu vou correr bastante, tem gente já aqui com sono, outros que já estão sendo esperados em casa, está certo? Então vamos correr bastante, porque eu acho que já ficou um certo resíduo, né? O importante é ficar resíduo das coisas, né? Eu fui a várias conferências muito boas e tal, mas no fim eu cheguei em casa. Um mês depois eu queria até me lembrar para chegar e desenvolver um tema, né? Tinha ficado muito resíduo. Agora, se vocês quiserem, eu dou o meu e-mail para vocês, vou deixar aqui escrito. E aqueles que quiserem se comunicar diretamente comigo e tudo, podem se comunicar. Isso é o que existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tudo é assim. Não é? Isso, nós ainda não formamos essa mentalidade de retaguardas técnicas. Agora, e essas retaguardas técnicas são o elo entre a produção de conhecimentos e a utilização de conhecimentos. Até 5 ou 6 anos atrás, o presidente da Associação Brasileira de Progresso da Ciência, o CNPq, ele fez um levantamento, chegou à conclusão de que os mestres e doutores formados, poucos se tinham engajado até então em projetos práticos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não se deve caminhar logo, vamos ser independentes tecnologicamente. Vamos caminhar para redução contínua de dependência, mas projetada, bem planejada. Fala. Boa noite, eu tenho só uma observação. Obrigado. Boa noite, eu tenho só uma observação a levantar. Será que toda essa questão do desenvolvimento tecnológico, de independência tecnológica, também não está ligado à forma como que a sociedade, e quando eu falo sociedade, estou falando desde a base dela, consegue enxergar essa tecnologia? Porque aqui eu estou querendo usar um termo que eu boto entre aspas, porque se pensa uma questão do fetiche em relação ao desenvolvimento, de que o desenvolvimento tecnológico por si só traz desenvolvimento social. Eu queria saber se a comunicação entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social aqui no Brasil é algo direto ou se é algo bem demorado. Bem, a sua pergunta tem uma conotação política, está certo? E eu não sou político e na realidade eu sou... Não gosto nem de pensar em política, está certo? Se bem que todos nós temos que pensar em isso. O que acontece é o seguinte: você pode fazer desenvolvimento sem implicações sociais, com poucas implicações sociais ou com muitas implicações sociais. A minha opinião pessoal, se você quiser fazer um desenvolvimento sem benefícios sociais, você vai mal. Se você quiser fazer um desenvolvimento com muitos benefícios sociais,
você também irá muito mal. É uma questão de dosagem, quer dizer, uma dosagem honesta. Honesta e inteligente. Não é só uma questão de honestidade. É uma questão de... São certas palavras que saíram de moda, repararam? Não se fala mais... A palavra honestidade só está nos dicionários. Quando eu era até 20, 30, 40 anos, honestidade era uma palavra... Você falava honestidade, todo mundo sabia exatamente o que era. Está certo? Aí foi substituído pela palavra ética, que é um conceito muito mais abstrato e tal. Inclusive as pessoas menos intelectualizadas têm até dificuldade de entender o que é. É mais ou menos como a transferência de tecnologia, ficou abstruso, entendeu? Então, na realidade é o seguinte, tem que haver as duas coisas. Tem que haver as duas coisas. E na realidade, se você olhar o que acontece, não com o nosso país, mas com os outros países, ora o pêndulo vai um pouco para a direita, ora ele vai um pouco para a esquerda. Isso é que é o correto. Procurando sempre... Mas a resultante sempre tende a ficar no fim no meio. Agora, se você quiser fazer como na China, por exemplo, nos países totalitários, você lê tem um livro excepcional, né? Há vários livros sobre o mundo comunista, mas livros assim, digamos assim, que chamaria de analíticos, né? Um deles é A Corte do Czar Vermelho. É um livro, é uma investigação de uma equipe fantástica, né? Então, quer dizer, a Rússia progrediu brutalmente, materialmente, né? E em certos aspectos sociais também. Mas acontece o seguinte, vai lá ver quanta gente morreu no Gulag. A que preço? A que preço? Inclusive, e mais, inclusive para estar indo longe, na família do Stalin, na própria família do Stalin, tá certo? Falta meio aí um deles ia lá para o lado. E Fidel Castro está há 50 anos no poder, uma maravilha lá. Mas então por que eles correm tanto atrás de quem quer sair de lá? Não é? Enfim, isso é opinião pessoal. Mas está de acordo com um provérbio latino, né? Havia um provérbio latino que é: a virtude está no meio. Você vai um pouco para a direita, não vai muito tempo para a direita, não. Muito tempo para a direita, começa a ir lá para a esquerda um pouco. É assim. Agora, querer fazer as coisas no peito e na raça, de tudo isso, não dá. É necessário honestidade, inteligência, muito estudo, muito trabalho, muito respeito, muito respeito a todos os membros da sociedade, não discriminar ninguém, não é só por discriminar por não ser por cor ou isso, aquilo, não discriminar pela situação social. Isso eu aprendi lá no campo, tá certo? Vi muitos operários, verdadeiros heróis, que trabalhavam anonimamente. Até hoje, eu me lembro deles, tive vários mestres que muito me ensinaram. Quando eu tinha um troço mais complexo para fazer, tive que aprender isso. Eu aprendi não foi porque eu era bonzinho, não. Era a minha sobrevivência. Tinha um troço mais complexo. Eu tinha toda a base técnica e científica, mas era um problema prático, complicado. Chegava a chamar os melhores mestres que eu tinha, abria os planos numa sala grande. Bom, vamos ver isso aqui. O que você acha? Aí eu disse, não, só toma cuidado com isso, toma cuidado. Não, isso aqui a gente faz assim. Respeito. E valor às pessoas. Tá? Isso é outra coisa que todos nós temos que aprender. Agora, isso tem que se aprender, isso a gente tem que aprender com calma, não é com slogans, né? É com sentimentos verdadeiramente humanos e patrióticos. Bom, agora eu vou correr um pouco. Eu acho que o principal já foi dito. Onde começa a iniciar-se uma cadeia tecnológica? Bom, nasce numa pequena empresa, tá certo? Numa universidade, certo? Quer dizer, no início da cadeia, naquela longa cadeia tecnológica, os recursos iniciais são sempre os recursos mentais, tá certo? Mentais, quer dizer, recurso mental custa pouco. Quando você começa a ter que chegar a industrializar, desenvolver, a coisa fica preta. Às vezes, a pequena empresa geradora consegue ficar na cadeia, mas frequentemente, quando as coisas começam a engrossar, precisa de mais cartaz, mais
mais organização, mais mercado, mais tino para desenvolver o produto e para depois aplicar o produto e para ter lucros do produto, aí, em geral, ela é absorvida por uma empresa maior. Às vezes ela consegue manter, no caso da Embraer. Então é o seguinte, mas o pior é, às vezes, e no Brasil acontece frequentemente, no Brasil não, em todos os países que não são de vanguarda, ela acaba sendo absorvida. Às vezes uma empresa até de grande sucesso durante algum tempo. Eu conheço um caso, agora recente, até de um colega nosso, ela acaba sendo vendida a uma grande empresa internacional. Tá certo? E resultado, se isso acontecer, é até mesmo uma outra empresa nacional muito grande, mas que não tem vocação tecnológica. Cada empresa tem a sua vocação, como